Dira, e falando do Criança Esperança, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu vou falar, nós nos conhecemos quando a Casa Durval Paiva foi contemplada pela quinta vez pelo Criança Esperança e através do Clique Esperança, um projeto da Rede Globo, né, junto ao Criança Esperança, onde Dira era a mobilizadora. Nós nos conhecemos em 2017 e você é uma das principais mobilizadoras do Criança Esperança desde 2015, o que me possibilitou conhecer muitos projetos legais pelo Brasil inteiro. Qual a principal lição que você tira disso? E até você já falou um pouco, mas como que você entende que a sua influência pode auxiliar no desenvolvimento do país? Olha, querido, Criança Esperança foi, assim, uma honra. Está sendo, porque esse ano foi um formato diferenciado. Foi um formato de distribuição dentro do próprio elenco da Rede Globo e o jornalismo e os apresentadores. A ideia foi todo mundo participar, né? Então, as participações foram mais enxutas, mas nós estávamos lá presentes. Me ensinou muito, muito, porque, e olha que eu achava que eu já sabia bastante, porque eu faço parte do Movimento Humanos Direitos, que é a ONG, que eu estou há 17 anos. E eu achei assim que eu soubesse muito sobre solidariedade, sobre mobilização, só que eu descobri que não. A gente sempre tem o que aprender, né? Você só aprende acho que no exercício, como a gente falou, né? E foi uma escola para mim, porque, como você falou, foram muitas entidades que dão assistência, né, ao seu público, crianças, idosos, drogados, um perfil muito grande. E o que eu pude ver? Geralmente, as pessoas decidem de uma maneira atuante se responsabilizar, vamos dizer, por vidas, como é a casa do Durval Paiva, isso é muito emocionante, foi um dos lugares mais emocionantes que eu fui, porque eu tinha muita dificuldade por ter perdido uma sobrinha de câncer aos 13 anos, foi um dos momentos mais tensos para mim dentro da programação do Criança Esperança, era encontrar essa família que são vocês, maravilhosos, que proporcionam o bem-estar desses pacientes pequenos, essas crianças indefesas, e vocês estendem esse cuidado aos familiares. E eu achei que eu fosse ficar muito fragilizada. Só que aí, quando eu cheguei aí, eu encontrei uma coisa muito maior do que a minha fragilidade, que foi a força do amor, do carinho, da esperança, da transformação, vocês têm perdas, mas vocês tiveram a luta para não perder, o que deixa a gente, de alguma maneira, assim, fizemos tudo o que pudemos. E eu acho que essas entidades, como a Casa Durval Paiva, para mim, me fizeram crescer muito como mãe, como mulher, como cidadã. E isso é uma coisa que ninguém vai tirar de mim, porque ficou impressa no meu coração, na minha mente. E eu acho que o grande ensinamento de tudo isso, na verdade, assim, olhando agora esses 5 anos que passaram, foi ver que realmente que é hoje o lema do Criança Esperança, é que a sua esperança não está sozinha. Então você realmente tem que se unir a pessoas que têm a mesma esperança que você. E quando essas pessoas se unem, tem uma força de viver, uma força do amor, uma força da existência, da resistência. Então, isso
também me coloca num lugar bem mortal, um lugar de ser uma pessoa como todas as outras e de querer o melhor para o próximo, porque o que a gente não quer é ver pessoas sendo tratadas como indigentes, pessoas que não têm documentação. Então, sempre que eu puder estar presente nesses eventos, que são eventos que fazem um bem, sem, na verdade, fazem um bem, sem esperar nada em troca, e sim querer o melhor para aquela criança, para aquele país, eu quero estar junto. Sempre que eu puder, eu vou estar junto e eu vou querer colaborar. Maravilha. Agora a gente voltando um pouquinho mais para o lado artístico. São muitos os personagens amados, né, pelo grande público. Você falou que o seu primeiro papel na Globo foi em 1990. Eu acho que a primeira vez que eu tenho uma lembrança de você foi em Força de um Desejo. Eu acho que foi ali no final de 1998. Isso. Mas assim, o grande público ele conheceu realmente com a maravilhosa Solineusa. Ali foi um fenômeno. Eu entro na Globo, faço Araponga, depois eu volto para a Globo, faço Irmãos Coragem, a segunda versão, que eu fazia Potira, em 1995. E foi um sucesso na época, porque Irmãos Coragem foi uma novela de grande sucesso da TV Globo, então era um remake e foi um sucesso. E aí depois eu volto para fazer algumas coisinhas e volto em Força de um Desejo. E Força de um Desejo, o começo da novela, foi maravilhoso para mim. Mas depois a minha personagem não desenvolveu muito. E também eu pude provar esse lado que quando você tem uma expectativa sobre um trabalho, principalmente em novela, que é um organismo vivo. A novela vai sendo construída ao longo, né, dela estar no ar e da resposta do público. Então, assim, o meu núcleo foi um núcleo que foi sendo desarmado um pouco por questões que a gente sabe que não dizem respeito a você, dizem respeito a várias questões de história, de personagens que entram, personagens que saem. Mas foi uma novela que me deu tanto prazer de fazer. E ali, a partir dali, eu também virei uma pessoa assim com mais discernimento, porque como eu não gravava com muitas falas, com muitas cenas complicadas, eu tive tempo de observar. Então eu observei profundamente. Então eu digo que foi uma novela estágio para mim, sabe? Onde eu pude ficar num lugar onde eu não tinha tantas exigências como atriz, mas eu tinha um olho gigante, um ouvido gigante e uma tentativa de entender a mecânica do que era fazer uma novela. Então, depois disso, acho que eu já consegui ter mais experiência para fazer outras novelas. E como que se dá o seu processo criativo para criar, sei lá, Solineusa, Norminha? Porque Solineusa, eu me lembro bem que no começo do seriado, ela não era como... Ela não era como no mais pro meio, pro final, você quer dizer, né? Isso, ela era mais sóbria, mas ela estava ali até, às vezes, dando uma luz a Marilene mesmo, né? Não dando trabalho. Isso foi uma construção também viva. Era um episódio por semana, toda quarta-feira. E eu fui chamada para fazer esse papel. E era um papel tímido mesmo. Ela não era inteligente, mas ela não era estabanada tanto. E aí comecei a botar alguns ingredientes, assim, por essa coisa da Marinette ser mais despachada. E aí eu falei, bom, geralmente em dupla, o engraçado é o contraste. Então eu fui, vamos dizer assim, sublinhando os contrastes entre as duas personagens, né? Sou a Sol, Solineusa. E eu acho que foi um acerto, porque foi gradual e a direção começou a me pedir mais, para exagerar, para ir longe, para ir para onde eu quisesse. E foi, na verdade, tendo uma resposta incrível do público a partir do momento que eu fui enfiando aquela voz, aquele jeito de balançar as mãos, as roupas, quando ela se vestia de azul, ela era toda azul da cabeça aos pés, quando era amarelo, ela era toda de amarelo.
tinha um colorido. E como ela era uma personagem que não era inteligente, cabia tudo nela. Ela era infantil, ela não era uma adulta igual a Marinette. Ela tinha uma... tanto é que são muitas lembranças, né? Eram muitas participações, mas as minhas lembranças são maravilhosas de como, assim, desde o começo, apesar de ter essa fama que a gente brigava, eu e a Cláudia, na verdade, a gente se dava muito bem em cena, a gente tinha um jogo cênico rápido, a gente praticamente nunca errava uma cena, não tinha repetição de cena, a gente ensaiava uma vez e gravava. E o ensaio já era um ensaio, assim, só pontual para não gastar a piada. Então, com o aval da direção e dos autores, eles foram me colocando cada vez mais absurda. E aí eu fui topando. E foi uma experiência maravilhosa de comédia, que deu muito certo. Tanto é que agora, mesmo sendo uma coisa de 2004, 2007, a reprise também é um sucesso. E me diz uma coisa, depois disso foram surgindo novelas, né, e tal. O processo criativo de transformação, você tem alguma... vou começar pela roupa, existe algum processo específico para isso? Quando você lê um personagem, você já tem algo acontece dentro de você. Tem algum fio de conexão que se estabelece, sabe? Sim. Tem alguma coisa que faz com que você sinta que é o caminho. E aí, por exemplo, eu geralmente deixo isso entrar, eu faço uma leitura esperando uma resposta do roteiro, assim, dizendo o que é que você tem para me dar, mas, ao mesmo tempo, eu deixo um espaço para a direção, como se fosse uma fatia de bolo. Um pedaço é para minha inspiração, um pedaço é para direção e um pedaço eu deixo aberto. E geralmente é onde a magia acontece, quando você é pega de surpresa por uma inspiração. Então eu não gosto de fechar ideias. Por exemplo, eu não sou uma atriz que gosta de ficar repetindo a fala. Eu não gosto. É para sair mais espontâneo até, né? Eu memorizo fotograficamente, eu não preciso de muito tempo para memorizar, porque eu crio as imagens e aquilo vai me lembrando, ou então quando eu toco, a marcação de cena faz eu lembrar das falas. Mas eu, assim, eu tento deixar essa boca, como você falou, com o frescor da palavra. E, assim, deu certo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Norminha, como você citou, e o Abel, que era o marido da Norminha, feito pelo Anderson Miller, eram os dois últimos personagens da sinopse de Caminho das Índias. E aí estava escrito assim: Norminha cuida de seu marido, é uma mulher muito dedicada ao seu marido, mas dá umas escapadas. E aí, né, eu fiquei pensando, gente, como vai ser isso e tal. E eu tava ali, assim, querendo fazer a novela, porque era um convite, mas não tinha muito história. Era tipo assim, isso. E aí, quando eu entrava no capítulo 10, a novela estreou, eu entrei no capítulo 10, e eu tinha feito a cena, eu pensei o seguinte: como eu não quero fazer uma mulher submissa e que tenha, vamos dizer, ela já tem duas vidas, mas eu não quero que ela tenha duas caras. Eu quero que ela seja ela. Então eu fiz, aí como eles não tinham filho, eu falei, essa mulher, ela vive para ela e para o marido, então ela não é desarrumada, ela deve economizar aquele dinheiro da feira para comprar o batom, o sapato, o perfume. E aí eu fui criando essa historinha para a Norminha, que ela era uma ótima esposa, mas que dava o leitinho para poder sair à noite. E foi bom, porque eu criei uma mulher meio antipática. Ela andava na ponta dos pés, ela nunca olhava para baixo, ela sempre estava com o nariz apontando para cima. E eu fiz um andar bem assim,
contido, mas que balançava para um lado, para o outro, que dava passos. Ela não andava apressada. Ela desfilava. Ela desfilava, exatamente. Gravamos os primeiros capítulos. Eu só fui assistir no ar. Quando eu vi que quando eu entrei em cena, aí eu apareço assim no fim de um túnel, e aí lá vem eu desfilando. Aí deu 2 segundos de cena, começou. Eu acho que eu nasci. Eu nasci porque eu tenho um glamour que me acompanha, Deusinho. Pode entender isso, né, meu bem? Ai, amor. Aí eu falei, que música é essa? Aí começou, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu não vale nada. Eu falei, gente, isso foi um estouro. Eu não tinha aberto a boca, Fernando. Eu não tinha feito nada. A minha primeira cena foi só eu chegar. Eu cheguei, aí na época eu não olhava Twitter, naquela época era o começo das redes sociais, então o Anderson olhava, o meu colega de cena que fazia o Abel. Ele falou, Dira, você não tem Twitter? Eu falei, não. Dira, foi um sucesso avassalador. Eu falei, mas a gente não teve cena. Não, amor, foi só a sua chegada e eu apitando no meio da rua e você passando e fazendo... que eu tinha um tique de levantar o sutiã e de rolar o cabelinho na frente quando eu ia fazer alguma maldadezinha. Então, isso foi maravilhoso, porque nesse ano, falando de a APAI de Campinas me liga, falando assim, Dira, a gente quer te contar uma coisa. Nós fomos fazer Dia das Mães aqui na APAI. A APAI, para quem não sabe, cuida de crianças e adolescentes, enfim, pessoas com síndrome de Down. E a APAI de Campinas, eles fizeram esse Dia das Mães e as crianças, eles queriam que as crianças cantassem um Roberto Carlos. Mas aí... Que eles queriam cantar para a mãe, você não vale nada, mas eu gosto de você. As mães ouviram como é grande o meu amor por você e depois, você não vale nada, mas... E aí todas as mães adoraram e foi uma coisa assim... Então você vê que os personagens, eles quando caem na graça do público, é como se você fosse levado pelo público. E foi tão marcante que realmente é um dos personagens que mais eu sou abordada até hoje é em relação a Norminha. E você citou agora 2 situações bem diferentes, porque acho que são os seus 2 personagens mais amados e eles foram criados, construídos de maneiras completamente diferentes. A Solineusa foi gradativamente e a Norminha, quando você acabou de contar, na primeira cena ela já estava pronta. Já. É exatamente isso. É como se você não tivesse domínio naquele espaço que eu te falei, né? Uma parte é minha, uma parte é da direção e outra parte é dessa magia do que a gente não tem, do que a gente não sabe muito bem que está acontecendo e que você acaba entrando ali naquele universo. Mas eu fico feliz, Fernando, porque, por exemplo, mesmo eu não sou uma pessoa que gosto de rever meus trabalhos. Sim. É como se você precisasse se libertar do que você fez, Sim, do seu passado, procurando novas Norminhas, novas Solineusas, novos personagens. E é preciso morrer para aqueles personagens um pouco, né? Para dar espaço para novas coisas. Mas eu te confesso assim, que eu fico muito orgulhosa de conseguir ter uma maleabilidade de processo para que eu possa estar assim disponível também para o diretor, para aquele colega que traz um elemento novo, para aquele figurino que te dá uma indicação que você não tinha pensado. Então, a magia do cinema se dá muito nesse lugar também. Eu falo cinema, mas assim, é tudo, né? Teatro, televisão. Essa magia, ela quando acontece, a gente reconhece na hora e ela te preenche muito como estar em cena. Ela te deixa muito confortável, porque aí você não precisa nem raciocinar, você já é aquilo, sabe? Com certeza.
Mas, Dida, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui no Na Visão do Cego, a gente sempre busca puxar muito para a vertente da superação. Todo mundo que eu entrevisto aqui, eu sempre pergunto algum episódio, alguma situação que você possa destacar para a gente como um momento de superação da sua vida. Olha, eu fico pensando os momentos mais difíceis que eu enfrentei. Foram alguns que primeiro deles é superar, ser uma pioneira, morar sozinha em outro estado, ser uma jovem, decidir sobre seus contratos. Naquela época, em 90, final de 80, você não tinha essa pessoa do agente, sabe, que te representa, não, você que vai lá fechar contrato, aí você sabe quando você foi enganada por aquela pessoa. Então, assim, eu tive que amadurecer muito rápido e me defender por ser mulher, por ser uma menina bonita. No sentido bonita, não é que eu me ache o máximo, mas assim, uma menina que chamava atenção por uma beleza exótica, por uma... que você sabe que isso atrai abusos, atrai tentativas de pessoas se valerem disso, da minha pouca idade. Mas, como eu te falei, eu sempre fui muito segura de algumas coisas. Uma, de que eu não queria estar onde não me quisessem. Então, quando eu ia fazer um teste, eu não me importava se eu ia passar ou não. Por quê? Porque eu falei, eu não quero forçar para passar, eu quero passar. Mas, se essas pessoas não me quiserem, eu não vou ficar chorando por quem não me quer. Então, isso desde cedo, isso é quase uma metidez, né? Pessoa metida. Pessoa que, assim, se acha o máximo. E eu não era o máximo. Mas, assim, eu tinha bem claro esse lugar que o que se dependesse de mim, aconteceria. Mas se depender do outro não acontecer, o que eu posso fazer? Ficar insistindo? Ai, não. E aí, isso me deu uma maturidade nesse ponto. E aí, eu te diria que a distância da minha família, não poder acompanhar de perto toda a família, o nascimento das filhas, das sobrinhas, dos sobrinhos, nos casamentos, batizados. Eu não tinha essa chance de voltar, né? Até hoje, se você está numa novela, você tem muita dificuldade de sair do Rio de Janeiro, dar um pulo em Belém. Belém são 3h30 quando tem voo direto. Quando não tem voo direto, você passa uma manhã e uma tarde viajando. Então, eu assim, isso principalmente, depois em 1990, quando acabaram a Embrafilme, na época do Collor, e eu te diria que o momento mais difícil de toda a minha existência está sendo enfrentar esse governo ditatorial e essa pandemia. Eu acho que esse é um ápice de enfrentamento de problemas que nós todos estamos vivendo. E, para mim, se você me contasse, quando a gente se encontrou em 2017, eu ia falar em 1900... Eu não me lembro desse momento. Você era um projeto de vida ainda. Mas, assim, eu vou te falar que eu acho que o ano de 2019 e 2020 são os anos de maior enfrentamento e superação que eu já vi durante toda a minha existência. Com certeza. E estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Quando eu falei que ia te entrevistar, alguns seguidores mandaram algumas perguntas. Eu queria fazer para você 2 perguntinhas rapidinhas. Primeiro, Camila Dantas perguntou a você qual foi a lição que a Celeste do Fenestampo, que era uma mulher que passou por agressões, era agredida durante o casamento, qual foi a lição que ela deixou? A lição é que é muito difícil para a mulher que sofre de violência doméstica sair do ciclo da violência sozinha. É muito difícil, sozinha é muito difícil. É preciso acontecer uma tragédia para ela ter forças de ter um enfrentamento em relação a essa pandemia também, que a gente está vendo que é uma pandemia, né? O feminicídio, as agressões, os abusos, o estupro.
Então, assim, isso realmente... E eu percebo também que essa mulher, ela só consegue sair desse ciclo quando ela se sente protegida e, num primeiro momento, ela fala que é uma amiga, ela pede conselho para uma amiga, ela não consegue admitir que aquela é a realidade dela. E eu vou te falar isso por quê? Porque a Celeste, ela tinha esse perfil, ela era passiva, ela já estava casada há muito tempo, ela tinha uma filha de 18 anos com o Baltazar, né, que é o personagem do Alexandre Nero. Então eu vi isso, porque eu falei, poxa, então eles estão juntos há muito tempo, isso acontece a vida inteira, e comecei a pesquisar. E vi que na maioria dos casos, Fernando, infelizmente, as mulheres são casadas há muitos anos com esses cidadãos agressores e violentos. E elas não conseguem sair desse ciclo porque eles sempre pedem perdão, dizem que nunca mais vai acontecer e o ciclo continua. Então, assim, se você tem uma amiga, um amigo, alguém que sofre violência doméstica, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dar é o número o 180, que essa pessoa tem que ligar, ela pode se ligar anonimamente e falar o que ela está passando. Ela não vai ser revelada a sua identidade, ela precisa entender quais são os seus direitos, e um dos fatores principais também que eu esqueci de falar, que fazem, Camila, com que a mulher não saia desse ciclo de violência é a questão financeira, infelizmente. A dependência, o medo de ir para a rua, o medo de viver, de construir sozinha. E então, assim, essas mulheres precisam saber que elas têm uma rede de acolhimento, e com as redes sociais é muito fácil descobrir quais são essas redes de acolhimento à mulher que enfrenta a violência doméstica. Busque ajuda, não tenha medo, converse com os órgãos, não precisa revelar num primeiro momento, porque também é muito difícil essa mulher denunciar esse homem. Verdade. E a Vanessa Tomás perguntou qual é o seu sonho. Ai, Vanessa, eu tenho muitos sonhos, muitos sonhos. Se a gente for falar da vida pessoal, vamos lá. Meu sonho é dar a volta ao mundo com meus 2 filhos e o meu marido. Delícia, me leva. Te levo para você ficar com as crianças de noite pra gente tomar um vinho. Combinado, eu fico. Já te botando para trabalhar. Que eu falo isso, a gente vai ficar... Mas assim, é um sonho. Não de uma vez, mas tipo assim, sabe? Meu filho de 12 anos, eu tenho um de 12 e um que vai fazer 5 agora sábado. Ele é uma pessoa muito conectada com o mundo, assim, ele gosta de saber dos países, é aquele que sabe a capital dos países, ele sabe, se você perguntar onde está a Croácia, ele sabe de cabeça. Eu tenho que pensar 2 minutos para entender, relembrar, ele sabe. Então, assim, eu quero estimular nele esse gosto que ele tem, né? Esse prazer, e estimular também essa vontade de aprender outras línguas, de interagir com o mundo, porque eu acho que a gente, cada vez mais, a gente vai deixar de ser país para ser planeta Terra, sabe? Vanessa, pessoalmente, assim, na vida pessoal, eu te diria que é esse o meu desejo, de fazer essa viagem pelo mundo com os meus filhos e o meu marido. E há outro desejo que eu diria como profissão, como atriz, voltar a fazer uma grande produção internacional, como foi no início da minha carreira. Dira, eu quero lhe agradecer demais. Você é uma pessoa muito acessível, muito doce, extremamente inteligente, preparada, e uma coisa que eu nunca lhe disse, mas a minha irmã, ela depois esteve aqui no dia lá da Casa do Papai, me conheceu e depois ela comentou comigo: Nando, eu conheci Dira, ela tem um abraço tão verdadeiro. Que lindo! Você abraçou a gente, porque o seu abraço é uma coisa que a gente lembra até hoje, um abraço forte, aquele abraço que se entrega mesmo. Isso é muito... Então eu tô lhe abraçando agora. Que coisa boa.
Eu queria só pedir para você fazer um último pedido agora, é que você dá uma farinha de Solineusa pra gente, pode ser? Ai, ai. Nete, amiga, eu quero uma pizza. Aí ela, pizza de quê? Aí eu falo, de mussarela com queijo. Ela é assim, a Solineusa, ela é muito... E nesse é assim, Fernando, não vale. Você disse que ia me entrevistar há 30 minutos e me entrevistou meia hora. Poxa! Maravilhosa! Obrigado, muito obrigado. Deus me abençoe. eu te agradeço imensamente. Você é muito especial. E um beijo para essa terra linda que eu amo, esse mar maravilhoso. Um beijo para a família Durval, que faz um trabalho muito especial, inspirador, heróico e cheio de amor. Vocês me inspiram, vocês me fazem ser uma pessoa melhor. E você é demais, Fernando. Você mora no meu coração. Seu pedido é uma ordem. E você no meu. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente para dar um abraço de verdade e bater esse papo sem precisar ser filmado, só para a gente tomar um vinho. Ai, vamos. E abraço é reciprocidade. Eu abracei dessa maneira porque eu senti o carinho do outro lado também. Um beijo para você. Beijão. Um abraço mega apertado. Um cheiro em todo mundo. E em breve vamos estar juntos. Vamos. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal.